Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões de concursos da banca Fundep, banca responsável esta por organizar o concurso da Câmara Municipal de Pirapora, Minas Gerais. Conforme prometido, aqui está o vídeo com algumas questões. Eu peguei questões bastante recentes, questões do ano passado, do ano de 2021, para realizar aqui com vocês. Dentro de cada questão, eu pretendo explicar a matéria, tá bom? Espero que vocês gostem. Antes disso, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e deixem um comentário se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, que quanto mais assim que eu puder eu responderei, tá bom? Muito bem. Antes de iniciar a nossa aula, é importante relembrar quais são os conteúdos que serão cobrados no edital. Nós sabemos que nós temos cargos de nível fundamental, nível médio, médio técnico e superior. A matéria de língua portuguesa, ela sofre algumas variações de níveis, né? Ainda assim, são variações muito pequenas. Então, são praticamente a mesma matéria para todos os cargos. Mas ainda assim eu resolvi colocar aqui no edital, eu recortei lá do nosso edital e coloquei aqui no slide para que vocês pudessem relembrar o conteúdo que vocês precisam ver de língua portuguesa. No nível fundamental, conteúdo programático. O que é conteúdo programático? É a matéria que vai cair no seu concurso. Nós temos aqui compreensão e interpretação de texto, tipos e gêneros textuais, coerência e coesão textual, formação e significação de palavras, sinonímia, antonímia e polissemia, sílaba, que é a separação e classificação, ortografia e acentuação, tipos de frases, emprego dos sinais de pontuação e seus efeitos de sentido, morfologia, emprego e classificação das palavras, concordância verbal e concordância nominal, regência verbal, sintaxe, estrutura da oração e do período composto. Então, observem que apesar de ser de nível fundamental, nós temos algumas matérias aqui que são de uma complexidade maior, por exemplo, a questão da sintaxe, da regência e da concordância. Né? Ainda assim, são matérias de nível fundamental, tá bom? O que eu aconselho? Vocês podem estudar através de livros didáticos, né? Se vocês tiverem a possibilidade de arrumar emprestado com alguém, né? Às vezes tem em casa um livro didático de nível fundamental, a matéria de língua portuguesa, né, ali do 6º ao 9º ano, é exatamente essa matéria que está aqui na tela. Muito bem. Temos também a matéria de nível médio e médio técnico, compreensão e interpretação textual. Quero chamar a atenção, gente, é importante falar. Observe que é o primeiro tópico. E como é que se estuda compreensão e interpretação textual? Compreendendo e interpretando o texto. Né? Lembrando que compreender é entender. Né? É ler porta e saber o que é porta. É ler ave e saber o que é uma ave. Agora, interpretar é ser capaz de tirar sentido daquilo que você está lendo, de observar o que está realmente sendo dito no texto. Tá? Vai além da significação das palavras. Então, compreensão e interpretação textual, geralmente, é o que tem mais aparecido nas provas de língua portuguesa da Fundep. Então, eu peço bastante atenção quanto a isso. Como que se treina compreensão e interpretação? Através de leitura e através de simulados. Né? Então, imprimir, se possível, provas da internet e resolver. Né? Resolver bastante interpretação. E ler, gente, leia notícias na internet. Né? Vamos utilizar as redes sociais como forma de estudo também. Né? Então, tem muitas páginas de jornais famosos aí, que está no Facebook, que está no Instagram. É importante você seguir e ler a reportagem inteira. Né? Tem gente que fica ali só no título, não é assim, é abrir e ler a reportagem. Vocês precisam criar esse hábito da leitura. Até porque os textos da Fundeb, ele tem um diferencial, que são textos grandes, são textos cansativos. Então, se você não tiver uma prática de leitura, com certeza você vai se cansar no meio do caminho. Muito bem, e não é isso que a gente quer que aconteça, obviamente, né? Então, preparem-se com leitura, tá bom? Tipos e gêneros textuais. Tem até uma questão que eu coloquei hoje na prova, gente, eles gostam muito de cobrar tipos e gêneros textuais, tá? Coerência e coesão textual. Coerência e coesão textual são critérios de correção até de redação, né? Geralmente eles utilizam como critérios de correção também. Então, o que é coerência? É você iniciar com uma ideia e terminar com aquela mesma ideia. O que é uma pessoa incoerente? Fala uma coisa e faz outra.
né? Você começa defendendo uma coisa lá no início do seu texto e no final você está, de certa maneira, discordando daquilo que você mesmo disse. Então, evitar a incoerência, né, dentro dos textos. Nesse caso, você tem que analisar no texto que eles colocarem critérios de coerência, né, ou incoerência. Coesão textual tem a ver com as palavras. Então, quando eu tenho conectivos, né, então aqui você vai avaliar, por exemplo, o conectivo mas. Que ideia que ele está transmitindo? Ideia de oposição, ideia de adição? Que tipo de ideia que ele transmite? Né? Lembrando sempre, gente, que o estudo moderno da língua portuguesa não é mais aquele estudo que vocês muitas vezes, às vezes viram lá na escola, da palavra recortada. Então, na verdade, aqui vai aparecer a palavra dentro do texto. E você deve, ali naquele contexto, analisar a palavra. Tá? Porque a palavra mas, por exemplo, é uma conjunção de origem adversativa. Ela traz uma ideia de oposição. Então, eu falo, eu gosto de chocolate, mas prefiro morango. Então, é uma ideia oposta. Uma coisa é gostar de morango, outra coisa é gostar de chocolate. Então, o mas está interligando ali duas orações opostas, duas ideias opostas. Nesse contexto. Agora, se eu pegar o mas e colocar em um outro contexto, pode ser que ele tenha uma outra significação. Por isso que você tem que analisar não a palavra, você tem que analisar o contexto, o pedacinho da frase, o pedacinho do texto. Tá bom? Formação e significação de palavras. Tá? Os processos de formação das palavras, significação, são duas áreas diferentes aqui, né? Mas ainda assim importantes. Quando fala de significação, é exatamente o que vem logo em seguida aqui. Sinonímia, antonímia e polissemia. Nós vamos também fazer uma questão hoje sobre essa matéria. Sinonímia nada mais é do que sinônimo. Nossa, não, mas por que eles colocaram sinônimo? É mais difícil. Não gostem disso, gente. Às vezes é só uma palavra difícil para falar de uma coisa super simples, super boba. Então, quando eu falo de sinonímia, eu estou falando do estudo dos sinônimos, palavras que são semelhantes. Antonímia lembra antônimo, lá do ensino fundamental básico, né? Depois nós temos aqui polissemia. Polissemia é uma riqueza vocabular muito grande, né? Aqui na língua portuguesa nós temos muito exemplo de palavras polissêmicas. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, comprei uma manga no supermercado, você consegue compreender que essa manga é uma manga fruta, né? Aquela fruta maravilhosa. Agora se eu falo assim, rasguei a manga da minha camisa, com certeza vocês também vão entender, só que aqui é outra manga. É a manga, que é parte da minha blusa. Então, a palavra manga, ela é polissêmica, ou seja, ela tem múltiplos significados. O que vai definir o que significa manga é o contexto. Se eu falo de blusa, é a manga da minha blusa. Se eu falo de fruta, é a fruta. Né? Então, assim, parece ser um pouco óbvio para nós falantes da língua portuguesa, só que isso causa muita confusão em pessoas estrangeiras que vêm morar no nosso país e aprender a língua portuguesa. O português é cheio disso. Né? Então, o que é polissemia? Poli é múltiplos, semia é significado. Então, são múltiplos significados que as palavras têm. Ortografia e acentuação, nem preciso falar, né, gente? A ortografia ela sofreu alteração em 2009, o novo acordo ortográfico, que na verdade de 1990, só que isso veio sendo empurrado ao longo dos anos, das décadas, até em 2009 ele ser tornado obrigatório no país, ele se tornou obrigatório, só que a gente sabe que por causa de questões de edição de livros, de revistas, essa data foi sendo postergada. Enfim, o que vale agora é esse acordo, tá? Então tem que estudar o acordo ortográfico. Principalmente pessoas que se formaram antes de 2009, né, que não tiveram contato com essa nova ortografia, é importante fazer uma leitura atenta. Tem muito vídeo na internet falando sobre ortografia nova, tem textos interessantes, tem alguns livros também, resumos, tudo isso é importante na hora da preparação de vocês. Acentuação, né? Nós também tivemos algumas modificações na acentuação das palavras, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Alguns acentos que caíram, por exemplo, a palavra ideia, né? A palavra ideia não tem mais acento, então tem que tomar muito cuidado com isso. Tipos de frases, né? Tem frase nominal, frase exclamativa, frase interrogativa, tem vários tipos de frase. Emprego dos sinais de pontuação e seus efeitos de sentido. Então não é só saber o que é uma vírgula, é saber o sentido que a vírgula está trazendo dentro daquela oração, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês se reforçarem vírgula,
Travessão, aspas, tá bom? Principalmente vírgula, a banca ama a questão de vírgula. Morfologia, emprego e classificação das palavras. A morfologia é uma área da gramática, gente. A gramática tem 5 áreas. Eu já até falei disso em outro vídeo, aqui no nosso canal, mas eu acho importante ressaltar. Nós temos a fonética, a morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A morfologia é a área responsável por estudar as palavras. Então, a formação, classificação e estrutura das palavras. Nesse caso aqui, quando fala emprego, né? Quando empregar tal palavra, uma conjunção, um substantivo, um adjetivo e assim por diante. É dentro da morfologia que vocês precisam estudar as classificações das palavras, que nós sabemos que são substantivo, adjetivos, artigo, pronome e assim sucessivamente. Concordância verbal e nominal. Quando eu falo de concordância, é algo que está concordando, que está alinhado, que está caminhando junto. Então, se eu concordo com você, se você concorda comigo, nós estamos alinhados nas nossas ideias. Então, quando eu falo concordância verbal e nominal, são esses detalhes das palavras que muitas vezes passam despercebidos, como a questão do plural, como a questão da regência de alguns verbos que nós vamos ver logo em seguida, porque concordância e regência muitas vezes vão se misturar. Tá? Então, eu aconselho a que eles colocaram invertido, né? A sintaxe por último. Eu aconselho, primeiro, ver sintaxe, né? Sujeito, predicado, transitividade verbal, para depois ver concordância e regência. Porque na concordância nominal é mais tranquilo, que é mais uma questão centrada no substantivo. Então, é uma questão mais tranquila. Agora, concordância verbal e regência verbal, que é o que eles colocaram, eles não colocaram regência nominal, aí tem que ter um conceito, uma bagagem de conhecimento de sintaxe muito aprofundado, tá bom? Não é difícil, são regras. Eles vão colocar lá o verbo assistir. Toda vez que você usa assistir, no sentido de acompanhar, você vai utilizar tal preposição. Quando você utiliza o verbo assistir em outro sentido, você não utiliza a preposição. Então, são regrinhas, vocês não precisam decorar, vocês precisam compreender cada regrinha dessa, tá bom? Sintaxe, estrutura da oração e do período composto, tá? Isso aqui é a base da sintaxe. Período composto é a matéria mais chatinha, ainda assim é importante, porque tem as classificações das orações, dos períodos. Nível superior vai se repetir aqui, né? Compreensão e interpretação de texto, gênero, tipo textual, figuras de sintaxe, figuras de linguagem. É interessante, gente, porque figura de linguagem não está nas outras, né? Então, um diferencial aqui do nível superior. Então, quando eu falo de metáfora, metonímia, ironia, estou falando de figura de linguagem. Articulação textual, coesão e coerência. Articulação também. Nós temos alguns articuladores que auxiliam no sentido. É meio que um primo da coerência e da coesão. Morfossintaxe. Morfossintaxe, gente, é uma área que ele meio que juntam duas áreas da gramática, morfologia e sintaxe. Tá? Nesse caso aqui, o foco é verbo, flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais, que basicamente é classe de verbos. Eles só desfragmentaram aqui. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, aqui já tem a regência nominal. Não sei por que eles não cobraram de nível médio, né? Crase, nossa querida e amada crase, eu vou falar sobre ela hoje. Colocação pronominal. Gente, colocação pronominal é uma matéria super tranquila, mas ela precisa ser estudada. Tem algumas regrinhas, tá? É bem tranquila também, só que precisa de atenção. Estrutura da oração do período, aspectos sintáticos e semânticos, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e variação linguística. Variação linguística é matéria lá do Enem. Sim, matéria lá do Enem. Matéria vista no primeiro ano do ensino médio, geralmente, depois revista no terceiro ano do ensino médio, é uma matéria extremamente importante, tá bom? Muito bem, gente, eu sei que eu estou aqui falando por alto, né? Mas é só para vocês terem uma ideia do que realmente está sendo cobrado. É preciso que vocês tenham essa compreensão. Toda vez que a gente vai fazer uma prova, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que eles querem de mim, né? Qual conhecimento que eu preciso ter. Então, por isso eu gosto sempre de reforçar. Tem que olhar o conteúdo programático, é sempre a parte final do edital. Aí vai lá nos anexos, procura as matérias, as referências, é muito importante. A questão número 1, primeira questão que nós temos hoje, uma questão que eu escolhi a dedo, porque é uma questão que traz uma característica dessa banca, uma maldade.
deles, tá? Então, eu coloquei aqui, a questão 1 fala sobre sinonímia, que é uma matéria que está lá no edital, né? Então, eu trouxe aqui para vocês saberem o que nós estamos estudando. Qual que é a questão? Assinale a alternativa que não substitui corretamente a palavra em destaque no período a seguir. Se você não prestar atenção, você não vê o não. Olha o não aqui, ó. Não substitui. Quando a gente está fazendo prova, gente, a gente tem que riscar a prova. Tem gastura desse povo que entrega prova praticamente sem nenhum nada escrito, sabe? Parece que a pessoa só passou o olho e foi marcando ali a Deus dará as questões. Não é assim que funciona. Tem que pegar a caneta e usar a caneta. Né? Não é só para marcar a alternativa, não. É para ajudar a resolver a questão. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer prova, a gente tem que circular essas palavrinhas que ajudam. Então, aqui, assinale a alternativa que não substitui. Você vai pegar a caneta, não substitui, para você não esquecer o que está sendo pedido. Corretamente a palavra em destaque no período a seguir. Esse tipo de questão, no ano de 2021, caiu demais. Chegou a ser chato, de tanto que caiu. Então, foi uma questão muito repetitiva. E é uma questão também que eu vi de outros anos, 2017, 2019, 2020, sempre está aparecendo esse tipo de questão. Então, é um tipo de questão que não tem como errar. Questão um pouco chata, porque é uma questão que vai cobrar de você um conhecimento de sinônimos, né, de significação, muitas vezes das palavras. Ainda assim, é importante que vocês tenham em mente esse conhecimento, tá bom? Como, Ana? Eu vou ler um dicionário? Não tem necessidade, né, obviamente. Façam palavras cruzadas, procurem quando vocês estiverem lendo um texto, não sabe uma palavra? Procura aquela palavra, tenham curiosidade, né? Muito bem. Então, nós temos que assinalar a alternativa que não substitui corretamente a palavra em destaque no período a seguir. Nós temos um trecho aqui de um texto que foi cobrado na prova. Explica o pesquisador do IBGE, Márcio Minamiguchi, ressaltando que, em 1940, não havia essa discrepância evidente entre os sexos nos grupos mais jovens. Nós temos aqui um trecho de um texto, tá? E a palavra destacada, discrepância. Eu tenho aqui 4 respostas. Desigualdade, descontínuo, diferença ou disparidade. Quando eu falo discrepância, gente, eu estou falando 3 coisas, menos uma. Porque eu estou procurando aquela que não substituiria essa palavra. O que é substituir? É tirar a palavra discrepância e colocar outra no lugar sem perda de sentido, né? Então, eu poderia tirar a discrepância e colocar desigualdade? Sim, essa desigualdade, discrepância é uma desigualdade. Então, ok, a letra A está ok, mas eu estou procurando a que não caberia ali. Aí depois vem aqui disparidade na letra D. Disparidade, discrepância, eu poderia colocar no lugar? Sim, não havia essa disparidade, essa discrepância, essa desigualdade. Né? Então, aqui também está ok. O que eu vou fazendo com a caneta? Eu vou colocando um ok, um certinho do lado até achar que está errada. Diferença. Essa diferença evidente entre os sexos? Sim, também. Desigualdade, diferença e disparidade são sinônimos de discrepância. Eu poderia substituir a palavra discrepância por desigualdade, diferença e disparidade sem perda de sentido, né? Sem alterar o sentido do trecho do texto. Agora sobra uma, a letra B. Né? Descontínuo. Gente, não tem nada a ver. Né? Então, aqui é uma questão meio que de lógica. Então, você vai observando e releia o trecho. Tá? É importante você reler o trecho. No caso aqui, a resposta é descontínuo, porque não substitui corretamente. Não é sinônimo de discrepância. Né? Não tem nada a ver com discrepância. Muito bem. Eu coloquei aqui no próximo slide alguns conceitos de semântica. Semântica é o estudo dos significados. Nas 5 áreas da gramática, fonética, morfologia, sintaxe, semântica, estilística. Em semântica, estudo dos significados. Eu tenho aqui sinonímia e antonímia. Sinonímia é o mesmo que sinônimo, palavra que é semelhante. O pessoal fala assim, palavras que são iguais, gente. Se fossem iguais, não existiriam 2 palavras. Né? Essas palavras são semelhantes. É claro que elas têm uma carga, se a gente for analisar, né, pela linguística e tudo mais. Às vezes, por exemplo, bonito e lindo são palavras que são semelhantes, mas é diferente, de certa maneira, né? Porque uma coisa é ser bonito, outra coisa é ser lindo. Então, é como se fossem graus diferentes. Mas são palavras que são semelhantes.
Tá? Então, por isso que a gente fala que sinônimo é palavra semelhante, não palavra igual. Tá bom? Exemplo, altruísmo e caridade. Já vê essa questão caindo em prova, tá bom? Altruísmo é o mesmo que caridade. A pessoa ser caridosa é uma pessoa altruísta, né? A antonomia já é o contrário. São palavras que são opostas. Bonito e feio. Não são palavras opostas. Uma coisa é ser bonita, uma coisa eu falo que blusa bonita, que blusa feia. São ideias opostas, são palavras opostas. Então, só para vocês não deixarem. É uma questão que parece que é boba, mas precisa de atenção, principalmente nessa questão aqui do que eles estão pedindo, que senão confunde o candidato. Muito bem. Próxima questão é a questão de crase. Essa questão de crase, você nem precisava saber regras de crase. Você só precisava saber a parte introdutória da matéria, que tem muito professor que não passa para os seus alunos, né, que não chama atenção. Tem muita gente que foca só nas regras e esquece da base da matéria. Eu vou falar um pouquinho dessa base aqui. Bom, nós temos aqui, releia este trecho. Então, nós temos um trecho de um texto que foi cobrado. Desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva em futebol para crianças e adolescentes. As palavras que regem o acento indicativo de crase desse trecho é ou são. Então, aqui, primeira coisa, o que eles estão pedindo? Acento indicativo de crase. Eu vou vir com a canetinha e vou marcar. Beleza, cadê a crase? Eles nem destacaram, né? Então, você tem que encontrar. A crase, ela é uma palavrinha, né? A letra A, com um acento que a gente chama de um acento ao contrário, né? Do normal. Então, nós temos aqui o acesso à formação esportiva. Acesso à formação. Beleza. Esse é um pedacinho que eu vou ter que analisar. A palavra que rege. Então, a palavra que manda. Nós temos termo regente e o termo que será regido. O termo regente é o que vai definir. Vai ter crase, não vai? Eu que vou mandar. E o regido, ele só vai receber essa informação. Tá? O que é o regente? É aquele que manda, tá bom? Então, nós temos que buscar qual que é o termo que está mandando nessa oração. Desenvolver e democratizar? Não, está bem longinho aqui da crase, né, gente? A gente tem que prestar atenção nas palavrinhas que estão próximas da crase. Formação esportiva está depois da crase. Quando está depois, a gente chama de termo regido. E quando está antes, a gente chama de termo regente. Entregar a resposta. Qual que é a palavrinha que está antes? Acesso. Ela que vai definir o acesso a quê? A formação, né? A formação esportiva. Então, nesse caso, a resposta é a palavra acesso. Observem que aqui não está sendo cobrado o que é crase, não está sendo cobrado regras de crase, aqui está sendo cobrado termo regente e termo regido. Olha como é que essa banca, ela realmente vai observar se você estudou. Porque o aluno que estuda de verdade, ele vai na raiz. Né? Ah, mas é demorado, Ana. Mas ainda assim, gente, é importante que vocês vejam, que vocês tenham visto 10 tópicos de língua portuguesa, de 5 tópicos, mas que tenham visto com qualidade. Né? Não é quantidade de horas, não é quantidade de matéria, é a qualidade de aprendizagem de vocês. Então, na hora de estudar crase, estudem desde o início. O que é crase? Crase é a junção de uma preposição a com um artigo a, diante de palavras femininas. Tanto que a palavra formação é uma palavra feminina. Eu falo assim, a formação. Eu não falo o formação. Né? A formação do meu filho. Eu falo o formação do meu filho. Então, a crase, ela tem essas regrinhas importantes, iniciais, introdutórias, que são muitas vezes desprezadas. E olha aqui, sendo cobrada. Isso é muito interessante. Eu acho uma questão ótima. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que pede introdução à crase. Vamos ver aqui, então, o que eu coloquei. Gente, na aula de hoje, o propósito não era explicar uma matéria em específico, era resolver questões, tá? Para que vocês tenham uma base, para vocês entenderem o formato que é cobrado nas questões, tá bom? Então, aqui eu não trouxe as regras, eu trouxe a parte introdutória, que é exatamente a parte que foi cobrada aqui, né? Mais uma vez aqui, ó, esqueci de grifar para vocês que regem, né? Então, tá pedindo aquilo que rege, não aquilo que não está regendo. Tá? Mais uma vez, é sempre importante marcar o que está sendo pedido pela banca.
Primeira coisa, conceito, acabei de falar aqui. Junção de a, uma preposição a, mais um artigo a. O que é isso, Ana? A preposição que é pedida foi pedida aqui no caso pela palavra acesso a, e formação pede um artigo. Formação é um substantivo, então ele pediu o artigo a, tá bom? Então quando eu tenho crase, o que é a crase? É a junção de dois as. Ana, mas por que não colocou dois as? Ia ficar estranho, gente. Imagina escrever com dois as seguidos. Agora, uma coisa interessante. O oposto da crase é ao, a preposição ao. Tanto que eu posso falar assim, vou ao conservatório. Conservatório, gente, é uma palavra masculina. Olha aqui, conservatório, o conservatório. Tanto que eu tenho aqui, ó, olha o artigozinho acompanhando, é um artigozinho o, um artigozinho masculino, porque está concordando com o conservatório. Agora, quem vai a algum lugar. Então, esse outro a aqui, ele foi pedido pelo verbo ir, que está conjugado aqui, né? Que é o verbo vou. Deixa eu tentar, não estou conseguindo grifar aqui para vocês. Consegui agora. Vou colocar outra cor aqui para distinguir. Então, aqui vou e a. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tenho um a que foi pedido pelo verbo, que eu chamo de preposição, e eu tenho um segundo, no caso aqui, né, um o, que foi pedido por uma palavra que veio após o termo regido. Que nesse caso aqui é o quê? Conservatório, palavra masculina. E se eu mudar de conservatório para escola? Escola é feminino, não é? Eu falo, a escola está em reforma. A. Olha o artigo aí definido. Então, eu tenho aqui, vou à escola. Por quê? O oposto de ao é crase. Então, se eu tenho palavra feminina, naturalmente vai ter que ter crase. Não tem como acontecer crase, gente, diante de palavra masculina. Ana, mas isso é básico. Sim, mas é importante porque 80%, 90% das questões que eu vejo de crase vão cobrar isso de vocês. Nas alternativas, eles colocam isso. Né? A crase diante de palavra masculina, gente. É coisa para excluir logo de cara. Não tem como acontecer. Tá? Então, aqui, ocorre diante de palavras femininas. Isso é a base, né? A base dessa matéria. Então, aqui eu tenho escola, que é uma palavra feminina, que pede o artigo a. E eu tenho o mesmo verbinho que pede uma preposição a. Essa questão do que o verbo pede é a matéria de transitividade verbal. É lá que você vai aprender esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para você ver crase, o certo seria ver transitividade verbal. Porque geralmente a crase vai acontecer em verbos, diante de verbos transitivos indiretos. O que é isso, Ana? Um verbo que precisa de um complemento, porque eu não posso falar assim, vou. Você vai falar, tá, Ana, vai aonde? Né? Vai ficar estranho. Então, precisa de um complemento, beleza. Mas esse verbo pede uma preposição? Sim ou não? Se ele pede, a gente chama de indireto. Se ele não pede, a gente chama de direto. É basicamente isso. Tá? Então, quando eu falo verbo transitivo indireto, é um verbo que pede preposição. Quando eu falo assim, eu gosto de você, gostar é o verbo. Ele pede a preposição. Quem gosta, gosta de alguém. Então, é um verbo transitivo indireto. O que é transitivo? Que ele precisa de complemento para ter sentido. Eu não posso falar assim, eu gosto. Eu vou falar, Ana, você gosta de quê? Né? Eu falo, gosto de você. Tá? Agora, o verbo namorar, que é um verbinho que acaba caindo em prova, o pessoal erra muito. O verbo namorar, por incrível que pareça, todo mundo fala, fulano namora com ciclano. Tá errado. Namora ciclano, não tem preposição. Aí é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Não tem necessidade de preposição aqui. Se eu falo assim, eu amo você, não tem necessidade de colocar eu amo de você, eu amo com você. Não tem necessidade. Tá? Utilizei verbos bem românticos aqui, né? Muito bem, gente. Coloquei mais um exemplo aqui. Acesso a canais abertos. Acesso é um termo regente e canais abertos é o termo regido. Mais uma vez, o que vem antes da crase é o regente. O que vem após a crase é regido. Bom? Como que se estuda a crase, gente? Tem gente que estuda a crase errado. Tudo de regra, tudo misturado. Corram desse modelo de estudo. Estudem de forma simplificada. As regras da crase, depois dessa parte introdutória aqui, as regras se dividem em 3 fases. Eu tenho os casos que são obrigatórios e os casos que são proibidos, casos facultativos. Sim, tem aqueles casos que você é obrigado a usar a crase, você precisa, é obrigatório utilizar. Tem
temos casos que a crase ela é proibida. Por exemplo, diante de palavra masculina. Né? Então, esse é um exemplo de caso proibido de crase. E temos os casos facultativos, que é aquele que ferra na prova e é questão boa para entrar com recurso. Né? Porque se é facultativo, você pode ou não utilizar a crase. Então, o que eu vou aconselhar vocês, gente? Eu vou aconselhar vocês a sempre estudar dessa maneira, tá? Um exemplo de crase facultativa. Só um minuto. Um exemplo de crase facultativa é quando eu utilizo a crase diante de pronomes possessivos. Por exemplo, nossos e nossas. Diante dessas palavrinhas, a crase é facultativa. Convidei fulano à nossa casa. Você pode ou não utilizar a crase. A nossa casa ou a nossa casa, com crase ou sem crase. Não muda a pronúncia, tá? Tem professor que coloca uma forcinha para marcar que é crase, mas não tem necessidade, tá bom, gente? Você fala, vou à casa. Né? Então, você precisa ficar forçando a barra na hora da pronúncia. Mais um detalhe importante. Muito bem. Então, como que eu vou estudar a crase? Essa parte introdutória importantíssima que eu falei agora, que vocês viram que a banca já cobrou no passado. Regra se divide de 3 maneiras: casos obrigatórios, facultativos e proibidos. É assim que se estuda a crase, tá bom? Agora eu coloquei aqui um exemplo da nossa vida cotidiana. Uma coisa para você observar aí na sua cidade. Nós temos muitas vezes alguns cartazes nas ruas, na porta das lojas, e é super natural que ocorram alguns desvios gramaticais. A gramática normativa não é uma gramática fácil. Né? Eu vou estar mentindo aqui para vocês. Nossa, gente, a gramática estudada na escola é muito difícil. De certa maneira, sim. Né? Eu não posso falar, nossa, é super fácil. Não, ela precisa de muito estudo, tá bom? Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, né? Tem gente que gosta de ficar debochando, caçoando das pessoas. Eu acho isso muito feio. Eu acho que quando você tem um conhecimento, você pode chegar na pessoa ali, né, num cantinho, e falar com a pessoa, se você tem essa liberdade. Se não, fica calado, né, porque tem gente que gosta de debochar em vez de ajudar as pessoas. Isso é muito feio. A gente chama isso de preconceito linguístico. Então, quando você vê uma pessoa, né, escrevendo ali uma palavra em errado, procure essa pessoa no particular, né, não vai debochar, caçoar na frente das pessoas, que isso é muito feio. Isso é crime, tá? Preconceito linguístico é crime. Muito bem. Caso comum que eu estou falando aqui, que aparece em toda a cidade. Venda a prazo e venda à vista. Ou preço a prazo e preço à vista. É muito comum, né? Na porta das lojas ter esses cartazes assim, principalmente lojas de eletrodomésticos e tudo mais. Então tem lá um preço a prazo, ou seja, quando você paga ali, talvez, né? Depois de 2, 3, 12 meses. E tem aquele quando você chega com dinheiro, que é à vista. Muito bem. O que acontece? As pessoas utilizam crase para ambos os casos e não pode. Por quê? Princípio básico, prazo é palavra masculina. Eu falo o prazo para o pagamento. O prazo. Eu não falo a prazo para o pagamento. Não, é o prazo que eu te dei é até tal dia. Então, observe que é uma palavra masculina. E qual que é a base, gente? A base é não pode diante de palavra masculina. Então, é venda a prazo sem crase. Agora, quando eu falo venda à vista, vista é palavra feminina, então pede crase. Então, observe esses cartazes na cidade de vocês, no conhecimento de vocês, passem a analisar, tá? E na cabeça de vocês, corrijam, né? Para vocês já tentarem, de certa maneira, assimilarem as regras. A gente só assimila a regra de língua portuguesa escrevendo, lendo, analisando, passar na rua, sabe? Ficar atento, tem uma ambiguidade, aquele cartaz ali tá claro, né? Por exemplo, um dia eu estava na rua e vi uma plaquinha. Alugam-se apartamentos. Essa é uma briga de vários gramáticos, mas até então, para a sua prova, como você fala? É sempre no singular. Aluga-se apartamentos. E tem essa placa até hoje, né? aqui em Pirapora mesmo. Então, o que acontece? Tá errado. Mas dá para entender a mensagem? Dá, então tudo bem. Mas na mente de vocês, procurem corrigir. Poxa, aquilo ali tinha que estar no singular. Por que tem que estar no singular? Porque ali eu não consigo determinar quem está alugando. Então, como é que eu vou colocar no plural? Ele não pode concordar com o apartamento, que é o complemento do verbo. Ele tinha que estar concordando com o sujeito. Mas eu não sei quem é o sujeito. Aluga-se apartamentos. Quem que está alugando? É imobiliário? Uma pessoa física? Uma empresa? Um grupo de pessoas? Uma família?
sei, né? Então, por isso que eu falo, aluga-se apartamentos. Não vai concordar com apartamento. Tem que concordar com o sujeito que está vendendo. Não sabemos, né? Fica aí o mistério. Muito bem. Bom, questão 3, questão de concordância. Questão bem tranquila, mas ainda assim importante. Fornecimento de equipamentos necessários para a prática desportiva. Camisa, calção, meião e chuteira. De acordo com a norma padrão, gramática normativa, regrinhas aprendidas lá na escola. Em relação ao desvio gramatical presente nesse trecho, assinale a alternativa correta. Então, aqui está pedindo a alternativa correta. O que eu vou fazer com a minha caneta? Eu vou circular. Pelo amor de Deus, para vocês não se esquecerem. Às vezes a gente tem vício em procurar o que está errado. Né? Nesse caso aqui, a gente tem que ter o vício de procurar o que está certo. Então, vamos lá, o que está certo. O substantivo fornecimento deve ser flexionado no plural para concordar com equipamentos? Não, né? Porque fornecimento de equipamentos necessários não tem nada a ver aqui, gente. Necessário está concordando com equipamento. Equipamento é substantivo. Substantivo vai concordar com substantivo. Né? Nesse caso aqui, o substantivo concorda com o adjetivo necessário. Então, equipamentos necessários. Tá? O substantivo meião não está registrado nos dicionários de língua e por isso deve ser grafada entre aspas. Não, gente, tem nada a ver. Tá? Meião existe essa palavra. Meião, para quem não sabe, né? Para quem já jogou bola com certeza conhece, é aquela meia que a gente utiliza para jogar futebol, a meia que vem até aqui na canela. Não somente futebol, né? Vôlei, acho que não sei se vôlei utiliza, eu sei que voleibol, handball utiliza meia. Muito bem. Gente, dicionário de língua portuguesa. Ana, não tem dicionário. O que eu faço? Internet, Google. Gente, qual que é o dicionário oficial da língua portuguesa? Para saber se uma palavra existe em língua portuguesa. A grafia, a ortografia corretinha. Volpe. Tem lá no edital de vocês nas referências. Volpe. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O Volpe sofreu uma alteração passada. Teve a inclusão de algumas palavras. Por exemplo, a palavra necropolítica, que é uma palavra que foi muito utilizada, né, durante essa pandemia. Agora ela faz parte da língua portuguesa. Antes não. Tá? Então, só para vocês terem essa ideia, né, se vocês quiserem confirmar se a palavra ela já existe em língua portuguesa, já pode ser aceita nos dicionários de língua portuguesa, é o Volpe. O Volpe é o guia para os dicionários, ou deveria ser, né? É organizado pela Academia Brasileira de Letras, tá, gente? Tem um site da Volpe. Não quer confirmar se a palavra tal escreve de tal maneira, ou se a tal palavra existe em língua portuguesa, pesquisem lá, tá bom? Os substantivos camisa, calção, meião e chuteira devem ser separados por ponto e vírgula, por se tratarem de uma enumeração após os 2 pontos. Nada a ver, não existe essa regra. É vírgula normal. Quando você vai enumerar aqui, camisa, calção, meião e chuteira, vírgula normal, tá? Ponto e vírgula, gente, raríssimos casos. Tá em desuso, quase ninguém usa mais. Né? Artigos de lei ainda utilizam muito. Quer uma pausa mais longa, mas você não quer iniciar um novo parágrafo, né? Fica meio que quase que opcional em alguns casos. Então, nesse caso aqui, a resposta, a alternativa que é correta, que está analisando certinho a alternativa, o substantivo camisa deve ser grafado com letra minúscula. Gente, o que a gente sabe? Não pode colocar letra maiúscula dentro de frase, a não ser que você esteja nomeando alguém, uma cidade, alguma coisa nesse sentido, né? Dando nome a um livro, uma obra. Nesse caso aqui, camisa tinha que estar em letra minúscula. Né? Esse C tinha que estar em letra minúscula. Camisa, calção, meião, chuteira, não estou iniciando frase. Depois de 2 pontos, não estou iniciando frase. Né? Nesse caso aqui, a não ser que eu estivesse dando uma ideia aqui de uma fala de alguém, né? Então eu colocaria travessão, aí letra maiúscula. Isso assim seria outra linha. Né? A gente tem que colocar outro parágrafo aqui. Só um minuto. Então, aqui o substantivo camisa deve ser grafado com letra minúscula, tá? Essa é a resposta correta. Vou ficar repetindo isso até vocês se cansarem da minha voz. É importante, tá? E concordância, gente? Isso aqui é a questão meio que de concordância, tá? Concordância nominal. Coloquei aqui, são as flexões de gênero e número entre os substantivos e seus determinantes. Adjetivo, pronome, numeral, artigo e particípio. Esse caso aqui. Os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Olha como é que ficou bonito, né?
Então, aqui, todo mundo concordando com livro. Livro é um substantivo, dá nome a um objeto. Aí eu tenho aqui os livros, seus livros, 3, porque nós estamos falando de uma quantidade que é mais de uma, nesse caso aqui é 3, recentes. Então, todo mundo está concordando, todo mundo está seguindo a onda do livro. Então, o livro está no plural, todo mundo tem que estar no plural também? Sim, isso é concordância nominal. Então, aqui é claro que tem algumas regras mais chatas, mas a base seria isso aqui. Tá? Então, os é um artigo, seus é um pronome possessivo, dá uma ideia de posse, seu livro. 3 é um numeral. Recentes é um substantivo, o livro é um adjetivo, desculpa, gente, porque está caracterizando, é um livro recente, ou seja, um livro que foi publicado há pouco tempo. Foram lançados. O que foram lançados? Lançados os livros, no exterior. Observe que tem um verbo aqui, entre concordância verbal, não tem jeito. O verbo foram, porque está concordando com o livro. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Encontrou o substantivo, observe se todas as palavras estão concordando com ele. Como que a banca cobra isso? A banca cobra assim. Eles vão te dar os trechos. Eu vi muito isso nas questões de 2020 e 2021. Eles colocam lá um trecho do texto. Pedem para você marcar a alternativa que reescreve aquele trecho sem ferir as normas gramaticais. Então, você tem que ver aquele trecho reescrito, o que está mais corretinho, o que está respeitando todas as regras. E nisso aí cai muita concordância e regência, tá bom? Morfossintaxe. Gente, morfossintaxe é a mistura, a misturinha. Morfologia com sintaxe. Então, você analisa os termos de uma maneira mais ampla, tá? Classificando-os e observando a sua função. Então, eu tenho aqui, gente, uma questão muito boa. Uma questão que é fácil, só que precisa saber o conceito. O que eu falo sempre? Língua portuguesa dá termos difíceis para coisas muito simples, isso assusta. Nossa, Ana, aposto, vocativo, o que é isso? Então, vamos aqui observar o trecho que eles recortaram. O presidente da França, Emmanuel Macron, também colaborador do Project Syndicate. Gente, meu inglês é péssimo, O sintagma destacado é classificado como... Ana, peraí, o que é isso? Sintagma. Até coloquei aqui no próximo, vou escrever aqui com vocês. O que é sintagma? Trecho destacado. O sintagma, ou seja, o trecho que foi destacado, é classificado como... Aí eu tenho aposto, vocativo, adjunta adverbial ou adjunta de nominal. Gente, isso aqui é sintaxe, Só que ao mesmo tempo eles colocaram aqui, nós podemos pensar em morfossintaxe por causa disso, Porque vai cobrar também esse conhecimento. O que é Emmanuel Macron? É um nome. Nome é substantivo próprio, tá dando nome a uma pessoa específica. Uma coisa é eu falar assim, o homem. Homem é um substantivo comum, qualquer homem. Agora, se eu falo Emmanuel Macron, é uma pessoa específica, isso é um substantivo próprio. O nome da gente é um substantivo próprio, tá? O seu nome é um substantivo próprio. Então, Emmanuel Macron. Gente, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tivesse tirado o nome do Emmanuel aqui, ficasse presidente da França, também colaborador do projeto. Dá para entender? Sim, dá para entender. Só que eles quiseram o quê? Especificar. O presidente da França, vírgula, Emmanuel Macron, vírgula, também colaborador do projeto. O que eles querem dizer com isso? Que eles estão especificando. Eles estão te ajudando, trazendo informações adicionais entre vírgulas. Toda vez que eu tenho essa afirmação adicional entre vírgulas, eu chamo isso de aposto. Tá? Eu vou dar um exemplo jázinho, mas já vamos responder essa questão aqui, que eu vou explicar para vocês o motivo disso aqui. Tá? Como que eu estudo aposto vocativo? Gente, é a última matéria de sintaxe, tadinho, mas é uma matéria extremamente importante. O aposto, ele traz uma informação adicional. Posso tirar aquilo ali? Posso. Ainda faz sentido? Faz. Talvez você não vai saber quem é o presidente cara, Mas dá para você entender, o presidente é o cara que manda no país, Então, ela traz informação adicional. Tem outros conceitos mais completos? Tem, mas eu quero que vocês entendam o que é aposto. Então, ele vai trazer uma informação adicional. Então, eu falo assim, minha prima Malu foi ao médico. Gente, eu especifiquei.
quem é minha prima? Malu, né? Então ela foi ao médico. Eu poderia colocar, minha prima foi ao médico. Vocês compreenderiam, mas eu quis trazer uma informação adicional, né? Então eu posso falar assim: o Brasil, país do Mercosul, está em crise financeira. Nem precisava falar que é um país que faz parte do Mercosul, né? Mas eu trago essa informação adicional, gente. O Brasil, o país do Mercosul, está em crise financeira. Existem outros tipos de aposto? Sim, mas a banca gosta de cobrar mais esses entre vírgulas, tá? E o vocativo, Ana? Geralmente o povo confunde aposto com vocativo. Vocativo vem do latim vocare. Significa chamar, chamamento, palavra feia, né? Então, quando eu falo assim, Luísa, pare com isso. Eu estou chamando, observe que está uma vírgula só. Luísa, pare com isso. Geralmente os pais utilizam muito, né? Os avós. Os professores também. Né? Então, fulano, fecha a porta. Né? Então, fulano, vírgula, fecha a porta. Eu estou chamando fulano. Fala assim, Joana, me ligue após o sinal. Né? Joana, faça isso por mim. Então, o que eu estou fazendo? Estou chamando, fazendo um chamamento, uma referência direta àquela pessoa. E tem a questão da vírgula. Aposto entre vírgulas. O vocativo, uma vírgula só. Tá? Fulano, vírgula, faça isso para mim. Ciclano, vírgula, não me ligue mais. Né? Então, fique aí ligado nisso. Adjunto, Ana, adjunto é um cargo de algumas empresas bem legais, bem grandes, né, que nós temos. Então, o que é o adjunto? É aquele cara que geralmente é o braço direito de alguém. Né? Então, o adjunto é do diretor da empresa, ou seja, o cara que está ali do lado dele. Então, o adjunto adverbial e de nominal, eles estão acompanhando, tá? Só para vocês terem essa ideia. Adjunto adverbial, lembra? Advérbio. Por isso que eu falo de morfossintaxe, gente, porque para você entender o adjunto adverbial, você precisa saber o que é advérbio, que está lá em morfologia, tá? Que é uma classe de palavras em morfologia. E o ad nominal, nominal vem de nome. O que é nomeio em língua portuguesa? Substantivo. Né? Então, geralmente são palavras que estão próximas ao substantivo da frase. Tá? Então, se eu falo, os homens morreram, triste, né? Esse aqui, homens, é o que dá nome. Os, que é o artigo que está acompanhando, esse artigozinho que está acompanhando, uma adjunta de nominal. Ana, mas ele é artigo, sim. E também é adjunta de nominal. Lá em morfologia, ele é artigo. Na sintaxe, ele é adjunta de nominal. Observe como é que funciona a língua portuguesa. Uma coisinha, lá na morfologia, é uma coisa. Em sintaxe, a mesma coisa que só tem outro nome. Só dá outro nome. Por que o povo fica confuso? Não sei. Né? Talvez porque não tem uma base forte, sólida de morfologia. Mas se você entende bem morfologia, se você ama morfologia, se você escreve nas paredes do seu quarto os conceitos de morfologia, com certeza você vai ter uma base de sintaxe maravilhosa. A sintaxe vai ser isso aqui, ó. Facinho, tá? Muito bem. Então, eu coloquei aqui algumas coisas de aposto e vocativo. E agora eu vou beber um pouco d'água, porque nós temos um texto gigante aqui para ler. Né? Essa questão é uma questão que vai pegar o tópico tipos e gêneros textuais lá do conteúdo programático do concurso. Ana, dicas de compreensão e interpretação textual. Primeira coisa que vocês vão fazer antes de iniciar a leitura, vocês vão lá no final do texto para ver de onde ele foi tirado. Vamos ver se esse aqui tem. Aí tem o disponível em, olha o site, olha a data, tema atual, né? Texto novo, tema atual, foi tirado de site, tá bom? É sempre importante porque isso ajuda, tá? Porque dificilmente, gente, vocês vão ter um poema publicado no G1, né? Então, se eles vão pedir o tipo textual ou o gênero textual, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença. Se foi publicado em jornal, o que é publicado em jornal? Notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, crônica, carta do leitor, né? Ou carta ao leitor, que é o editorial. Vocês estão entendendo? Então, se eu tenho um site de notícias, G1, R7, UOL, seja lá o que for, a tendência é que sejam esses gêneros textuais. Então, já ajuda, né? Então, você não vai ter lá um conto.
Se é um conto, geralmente o conto é publicado em livro, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, seja lá o que for, tá bom? Então vamos fazer a leitura desse texto aqui. Sem mobilização global, quem manda no mundo é a Covid-19, infelizmente, né, gente? No atual estágio das inter-relações econômicas com os países, representatividade, busca por soluções e implementação de ações precisam ser globais. Só um detalhe, essa palavra aqui, ó, ela não escreve mais assim. Eu não sei se eles cobraram isso na prova com esse texto, tá? Depois eu vou até olhar. Mas isso aqui é uma questão de ortografia. Quando você tem esse tipo de palavra aqui, o que vai acontecer? Vai tirar, tá? Enfim, vamos lá. A nova variante Delta da Covid-19, os recentes aumentos de contágio nos países com maior proporção de populações vacinadas e os resultados prévios de suas economias sugerem que, se o ser humano não abrir o olho, a briga com o vírus será bem mais longa do que se espera. E seu desdobramento certamente mais danosos. Urge a necessidade de se discutir um pacto global. Gente, ele está dando aqui uma ideia. Colocando aqui a opinião dele. Na cabeça desse cara que escreveu, tem a necessidade de se discutir um pacto global para o combate à Covid. Vocês estão observando? Isso aqui é a opinião dele. Opinião dele. Notícia pode dar opinião? Não deveria. Ah, não, mas eu assisto lá um jornal da Band, tem um cara que comenta as notícias e ele fala a opinião dele. Ele está comentando a notícia, ele não está noticiando. É diferente. A notícia ela tem que ser imparcial, gente. A reportagem precisa ser imparcial. Qual que é a diferença da notícia para a reportagem? A notícia ela é curtinha, é uma notinha. Fulano de tal, no dia tal, foi morto no bairro tal, na cidade de Laçance, né? Que seja. O que acontece aqui? A notinha pequenininha. A reportagem ela busca entender por que está acontecendo tanto assassinato nessa cidade. Né? Ela vai buscar entender, pesquisar, né? Conversar com pessoas. A reportagem ela é mais longa. A notícia não, ela só traz o fato. Ela não explica o motivo, quais são as teorias que levam a crer porque que tem tanta violência naquele bairro, naquela cidade. Então, muito cuidado com isso. Se eu tenho opinião, já não é notícia, já não é reportagem. Ou é uma notícia e reportagem que você não precisa acreditar, porque é fake news. Tá? Uma das opções ali que nós temos, das características da fake news é isso. Exposição de opinião em notícias e reportagens. Não cabe. Tá? A negação talvez seja a defesa mais perigosa que o ser humano adota para conseguir conviver com suas dificuldades e limitações. Talvez seja a defesa mais perigosa. É a opinião dele, gente. Talvez na sua não seja. Nesse momento você vai ter que observar o que ele está falando aqui. Né? Parece não haver como fugir da negação quando não se tem recursos para lidar com a realidade. Transportada para o coletivo, a prática da negação provoca perplexidade à maioria da sociedade quando algum fenômeno aparentemente inesperado toma de sobressalto contingente expressivo de pessoas. Exemplo clássico que se aplica ao contexto global foi o crescimento do fascismo, que, impregnado de negação e interesses escusos, culminou na Segunda Guerra Mundial. Quando ele fala interesses escusos, também é opinião. Gente, eu só estou destacando, tem vários trechos opinativos, só para vocês identificarem os mais visíveis aqui. O professor de finanças Luigi Zingales, da Universidade de Chicago, em seu último artigo publicado na plataforma Project Syndicate em 6/8, levanta a problemática da falta de sincronização global para tratar da pandemia da Covid em um mundo cujo comércio e comunicação há muito tornaram-se globais. Enfim, a contradição, né, gente? Um mundo globalizado que não se comunica. O presidente da França, é daqui, tá vendo o trechinho? Emmanuel Macron, também colaborador do Project Syndicate, havia publicado artigo em fevereiro último, clamando por uma cooperação multilateral para a recuperação da atividade econômica mundial. Mais recentemente, Macron publicou um novo artigo propondo um pacto pela recuperação da África, cujos efeitos da pandemia têm sido nefastos. A gente sabe, né, gente? Crise econômica é sempre pior em países mais humildes. Ainda na semana passada, o economista da Universidade de Colômbia e ex-conselheiro de 3 secretários-gerais das Nações Unidas, Jeffrey Sachs, sugeriu a inclusão da União da África, constituída por 55 países desse continente, como membro integrante do G20, formando-se assim o G21.
No atual estágio das interrelações econômicas entre os países, representatividade, busca por soluções e implementação de ações precisam ser globais. A opinião dele aqui, ele coloca o fato. Tá vendo aqui em cima? É o fato. Isso aqui poderia ser de uma notícia, né? Ele deve ter recortado de alguma notícia que ele viu. Beleza. Agora, essa parte em vermelho aqui, que eu destaquei, é a parte com a opinião dele. No atual estágio das interrelações, tá? Isso é na cabeça dele. Muito bem. Avanço recente foi dado com relação às decisões unilaterais e sincronizadas dos Estados Unidos e da União Europeia na barreira comercial a produtos que, em sua cadeia produtiva, possam provocar maiores emissões de carbono. Ainda tem a questão do meio ambiente, né, gente? Que crise nós estamos vivendo? As decisões unilaterais e sincronizadas. Gente, isso aqui também é opinião, tá? Geralmente, esse tanto de adjetivo, pode desconfiar, tá? Tais medidas, entretanto, vêm tardiamente fazer frente aos avanços pífios e até retrocessos, em alguns casos, do Acordo de Paris. A questão climática é discutida há décadas e o governo norte-americano teve, na figura de Donald Trump, inimigo contumaz. Então, aqui, olha, aos avanços pífios e até retrocessos, ou seja, pífio é muito pequeno, é desprezível, gente, é uma coisa muito pequena. Então, o avanço nessa área de cuidado da sustentabilidade foi muito pequena. A pandemia da Covid parece estar longe de ser banida. Chegou a ser considerada gripezinha até por chefes e ou conselheiros de Estado, atrasando em muito a mobilização dos governos e sendo lamentavelmente usada como bandeira política. Lamentavelmente, né? A opinião dele, na cabeça dele foi utilizada, às vezes na sua cabeça não foi, então a opinião é dele. O frenético verão europeu de 2021 e as liberdades concedidas aos cidadãos americanos sugerem que a quarta onda parece inevitável. A compulsoriedade da vacina começa a despontar como freia a contenção da falta de conscientização de ações individuais negacionistas, capazes de provocar rupturas ainda não plenamente estimadas sobre o bem-estar social. Gente, é a opinião dele. Se você concorda ou não, não cabe. Você precisa observar a opinião do autor, tá? A negação do fascismo causou cerca de 5 milhões de mortes de judeus. Fazendo aqui a referência à Segunda Guerra de novo, né? A desordenada e desigual forma de combate à Covid já provocou, em pouco mais de um ano, quase o mesmo número de mortes de judeus na Segunda Guerra. Então, aqui ele compara a tragédia da Covid à tragédia da Segunda Guerra, né? Nós sabemos que o número de mortes no mundo inteiro já está na casa dos milhões. Então, aqui, desordenada e desigual forma também é opinião do autor. Os efeitos sobre a vida dos sobreviventes ao Holocausto são retratados até hoje em livros, filmes e outras formas de expressão artística e monumental, que eu particularmente gosto muito. Tem muitos livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente recomenda a leitura sempre de livros que trazem esses assuntos históricos. Né? É muito importante, é muito diferente. Lá na escola a gente aprende as características do ser da Segunda, o que aconteceu na Segunda Guerra. É diferente quando você tem a leitura de um livro de um cara que estava lá. Sabe? É outro patamar. A Covid é mais silenciosa, não atinge de forma igual a todos, poupa os jovens, os animais e as plantas, mais castiga os mais velhos, reduz a expectativa de vida, a idade média das sociedades, assim como aumenta o desalento dos mais pobres. Negar que haja recurso para combatê-la globalmente sugere interesse para garantir benefícios de curto prazo. Pior ainda, soa como busca por milagres, algo bem introjetado no imaginário coletivo dos brasileiros. Gente, nós temos um texto aqui cheio de opinião. Não sei nem mais o que colocar aqui, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Aumento o desalento dos pobres. Né? Pior ainda, tudo isso é a opinião dele, gente. Não é uma reportagem. Tá? Isso aqui não é uma reportagem. Isso aqui é um artigo de opinião. Tá bom? Isso aqui é um artigo de opinião. Esse texto é predominantemente notícia? Não. Notícia é fato, não tem opinião. É editorial? É ensaio. O ensaio, gente, é um texto mais acadêmico, quando você quer falar de um determinado tema com uma certa propriedade, tá? O editorial, ele também é chamado de carta ao leitor. Ele é opinativo, só que geralmente ele representa a opinião de todo um jornal, tá bom? Não é nesse caso. Nesse caso aqui nós temos um artigo de opinião falando de um tema específico, atacando os movimentos negacionistas, criticando o comportamento dos líderes globais frente ao Covid, essa preocupação extrema com a economia e muitas vezes o desprezo pelas mortes,
Eu não estou falando de política brasileira, eu estou falando de política mundial, porque ele aponta aqui a uma política mundial, tá, gente? Não estou falando se eu concordo ou discordo da opinião dele, mas é o que é colocado no texto. É isso que a gente tem que aprender a dividir, sabe? A separar. Por quê? Muitas vezes a gente quer trazer para o nosso íntimo um texto e não tem nada a ver, gente. Às vezes é um texto de um cara que é machista e você não é machista. Você é um homem e não é machista, você é uma mulher e não tem pensamentos machistas. E aí? Né? Você está odiando o texto, mas você tem que ler até o final e tem que fazer a interpretação de acordo com o texto, né? A sua opinião. Então, muito cuidado com isso, tá? Tem gente que fala assim, odiei o texto, por isso que eu fui mal. Ame o texto, mesmo que seja opinião diferente da sua. Outra coisa importante, para a gente conseguir construir a nossa opinião, a gente tem que ser capaz de ouvir o outro, mesmo que o outro tenha uma ideia totalmente diferente do que a gente pensa. Tá? Então, procure escutar as pessoas, né? Procure ler textos que batem, que divergem da sua opinião pessoal, porque pode ser que você melhore a sua opinião, tá? Ou até melhore os seus argumentos para defender o que você pensa, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho um artigo de opinião. Nesse aqui que eu coloquei, nós vamos falar de tipos e gêneros textuais. O que é tipo e o que é gênero? Gente, tipo é a estrutura do texto, que pode ser narrativo, pode ser dissertativo, que é o que vai ser cobrado de você lá na redação, pode ser injuntivo, receita de bolo. Você está aí com fome, resolve, vou pesquisar uma receita aqui na internet bem fácil. A receita, ela te dá passo a passo como fazer um bolo, fazer um brigadeiro, enfim. Injuntivo, texto que passa passo a passo de alguma coisa, tá? Manuais, receitas, é um texto injuntivo. Eu posso falar aqui de textos que são argumentativo e também de texto que é descritivo. Argumentativo é defender opinião. Dissertativo é falar a respeito de alguma coisa. Narrativo, você vai lembrar das histórias infantis, da novela, lá da televisão, das séries, filmes que você assiste. Então, aqui, narrativo tem personagem, tem enredo, né, que é a estrutura da história e tudo mais. Descritivo, descreve. Né? Então, eu vou falar o óculos, a armação de cor preta, lentes côncavas, enfim, eu vou começar a descrever esse objeto com parafusos pequenos nas hastes e tudo mais. Então, eu estou descrevendo, tá? Então, o texto descritivo, ele descreve em detalhes, em pormenores, algum objeto, alguma cena, alguma paisagem, alguma pessoa. Então, tem a ver com a estrutura do meu texto. Agora, os gêneros tem a ver com as características do texto, tá? Então, se eu quero noticiar um fato, eu vou utilizar a notícia. Se eu vou contar uma história, eu quero criar uma história pequenininha, eu chamo de conto. Se eu quero, sei lá, fazer um manual de como utilizar o Google Meet, aí eu vou fazer um manual, tá? E assim sucessivamente. Então, a notícia, o conto e o manual são exemplos de gêneros textuais. Eu tenho também carta, eu tenho e-mail, a conversa do WhatsApp, o meme que todo mundo ama na internet. Tudo isso aqui é também contabilizado como gênero textual. Tá? Eu tenho crônica, eu tenho romance, reportagem, poema, tudo isso aqui, gente, é gênero textual. Observe, os tipos, eles não se multiplicam, ele é um grupinho bem pequeno, tem a ver com a estrutura do texto. Os gêneros, eles se multiplicam todos os anos. A internet, então, todo dia você tem, né, quase que anualmente você tem ali a criação, a elaboração de novos gêneros textuais. Como é o caso do meme. O meme não existia, né, há 15 anos. Né? Quando eu estava na escola, eu não estudei meme. Hoje, meus alunos estudam meme. Né? Então, olha a diferença aí. Vou dar um exemplo aqui. O conto é um gênero textual que tem personagem, tem enredo, está sendo contada uma história, tem uma estrutura. Essa estrutura eu chamo de narrativa. Então, o conto é um gênero, é o conto. A estrutura, narrativa. Como é que eu sei? Tem personagem, é inventado. Ou mesmo que não
não seja, né? Você pode misturar ali uma situação que você viveu, colocar alguns traços de mentira, algumas coisas de verdade, ainda assim é uma narrativa, você está contando um caso. Né? Quando você procura uma pessoa e fala, nossa, eu tenho que te contar uma história. Sabe, fulano terminou com ciclano. Narrativa, fulano e ciclano são personagens. Ah, mas aí existe essa história. Tá, mas você está contando, é uma narrativa, tá bom? Então, aqui é só para vocês terem essa ideia. O artigo de opinião. Vamos só para terminar aqui. O gênero artigo de opinião, que a gente acabou de ler. A estrutura dele é dissertativa, argumentativa. Para algumas pessoas é só argumentativa, tá? Mas geralmente nós consideramos dissertativa argumentativa. Mas se tiver só argumentativa, ok também. Ana, mas você misturou 2 tipos textuais, isso pode acontecer? Claro que pode, né? Pode acontecer demais. Né? Numa narrativa, da história que eu estou contando para vocês, essa fofoca que fulano terminou com ciclano, eu posso muito bem colocar aqui a descrição, sabe, fulano, aquela pessoa que é muito alta, sabe, magricela, que joga bola lá em tal lugar. Estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo para você saber melhor quem é a pessoa, né? Então, aqui às vezes você não está se recordando, aí para recordar a gente vai usando as descrições. Então, os tipos textuais se misturam, os gêneros geralmente não. Geralmente não, tá bom? Então, são caixinhas que nós encaixamos. Então, você lê o texto, a primeira coisa que você precisa saber é identificar o tipo textual dele, o gênero textual dele. A banca geralmente cobra o gênero, mas eu já vi que eles estão cobrando o tipo. Então, é bom estudar as duas coisas. E tá lá no conteúdo programático, viu? Olha aqui, ó. Primeiro, compreensão e interpretação, tipos e gêneros textuais, de novo. Tipos e gêneros textuais, de novo. Né? Aqui, gêneros e tipos textuais, aqui só inverteram, né? Enfim. Observe que é cobrado nos 3 níveis, fundamental, médio técnico e o superior. Parece bobo, mas é importante. Esse domínio, como que a gente tem? Leitura. Observem os textos que vocês vão ler agora na internet, a partir de agora. O que é isso? É um meme? Ok? É um artigo de opinião? É uma reportagem? É uma notícia? Né? Tenham esse olhar mais clínico ao ler o que vocês estão ao ler na internet, né? Os textos que vocês estão lendo na internet. Gente, por mais é isso, a aula ficou longa hoje, né? Era para ser curtinha, mas tudo bem. Observe que eu coloquei só 5 questões, né? Se tivesse colocado 10, ficava aqui até amanhã. Mas é isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado.